Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos na disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão e a aula de hoje, nós estamos na aula 5, a aula de hoje é Conhecimento da Realidade Subjetiva, tá ok? Vamos entender um pouquinho sobre esse tema e tentar fazer algumas relações com o que a gente já estudou anteriormente em psicologia. Então, quando a gente fala sobre esse tema, a gente vai basicamente estudar alguns conceitos que são primordiais, né, na área da psicologia, que é subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. Então anotem aí no caderno de vocês esses conceitos, porque a nossa aula de hoje vai ser basicamente falando sobre esses pontos: subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. Então são 4 pontos fundamentais que nós precisamos terminar a aula de hoje compreendendo cada um deles. Quando a gente fala sobre esses termos em psicologia, muitas pessoas acabam utilizando isso como sinônimo, né? Todas essas palavras como sinônimo. No senso comum, as pessoas utilizam isso como se fosse a mesma coisa. Porém, é correto fazer isso? O que vocês imaginam? O que vocês acham? Para nós psicólogos, quando a gente fala em termos profissionais, a gente sabe que não, né? Cada uma dessas palavras tem uma conotação específica e cada uma delas, olha que coisa complicadinha, cada uma delas vai ter uma compreensão, vai ter um significado diferente dependendo da abordagem teórica que cada psicólogo trabalha. Então, eu sei que vocês, primeiro semestre de psicologia, vocês ainda não aprenderam, né, sobre as abordagens teóricas, mas vocês vão aprender. Eu já comentei no início, né, das nossas aulas que nós não falamos sobre uma psicologia, mas nós falamos sobre psicologias e que existem diversos referenciais teóricos aí que norteiam o nosso trabalho. Então, a compreensão desses conceitos vai depender do referencial teórico trabalhado por cada psicólogo. Então, esses são os primeiros pontos importantes para vocês entenderem. Vamos falar de maneira geral o que é que nós compreendemos pela palavra subjetividade. É uma palavra que vocês vão utilizar muito no contexto profissional de vocês. Então, subjetividade, a gente pode dizer que é o processo em que algo se torna pertencente ao indivíduo. É quando alguma coisa se torna singular daquela pessoa. E aí nós dizemos, tal coisa é algo subjetivo daquela pessoa. Então, ele é um pertencimento único e singular. Ele transforma a realidade objetiva em subjetiva. E ele acontece por meio das relações sociais. Então, a nossa subjetividade, ela vai acontecendo, ela vai sendo construída através das nossas relações sociais. Podemos dizer dessa forma, então, que a subjetividade, ela é um intercâmbio entre o mundo interno e o mundo externo. Tudo bem? Compreendido, então essa questão da subjetividade, por enquanto, compreendam que é algo que torna aquilo que é da pessoa singular. Tudo bem? Vamos falar então um pouquinho sobre a questão da individualidade. A individualidade, ela vem, o conceito, né, vem da herança biológica, características naturais herdadas biologicamente, como a constituição física e necessidades biológicas, que vão se tornando singulares e se diferenciando dos outros ao longo do desenvolvimento e a partir também das interações sociais. A individualidade, ela é a base para o que nós chamamos de personalidade. Mas vamos entender um pouco mais então o que seria essa questão da individualidade. Então, todos nós sabemos que nós recebemos heranças genéticas dos nossos pais, né? Dos nossos familiares. Essas heranças nos constituem, né? Então, essas heranças fazem parte
daquilo que nós somos. Porém, não apenas isso, nós também temos as relações que nós estabelecemos com o meio, que é o que a gente chama de interação social. Essa junção dos aspectos biológicos com as relações sociais que eu vou estabelecendo ao longo da minha vida é o que vai formar o que nós chamamos de individualidade. É aquilo que torna o comportamento daquela pessoa que tem um fator biológico, mas que também tem todas as respostas que ele foi adquirindo nas relações com o meio. Isso é individualidade. Muito bem. E a tal da personalidade, né? Personalidade é uma palavra que é muito utilizada pelo senso comum, né? Pessoas que às vezes não têm um conhecimento tão técnico do assunto, utilizam a palavra personalidade muitas vezes para se referir a um comportamento ou ao jeito de ser de uma pessoa, né? Então, vocês já devem ter ouvido a expressão: fulano tem personalidade forte, fulano tem personalidade fraca, né? Então, a gente entende o que a pessoa quer dizer, porém, o conceito de personalidade, ele é muito mais complexo e ele é muito maior do que isso. Vamos tentar entender. A gente diria que ela é a organização das estruturas psicofísicas relativamente estáveis, em virtude da qual uma pessoa age de determinada maneira e não de outra. Lembrando que a personalidade, ela é algo, ela não é algo estático, né? Ela é dinâmica, ela vai se transformando, ela vai se modificando, né, ao longo dos anos. Então, existia antigamente uma ideia muito equivocada. As pessoas falavam: a personalidade de uma pessoa ela é formada até os 9 anos, 8, 9 anos. Nós sabemos que isso não é real, isso é uma ideia já bastante antiquada e não usada mais em psicologia, porque nós sabemos que a personalidade de uma pessoa ela vai sendo modificada ao longo dos anos e esse processo acontece até a morte, né? Basta a gente se perguntar. Por exemplo, se eu perguntar para vocês acham que hoje vocês são a mesma pessoa que vocês eram quando tinham 15 anos? Provavelmente vocês vão dizer que não, né? Então, nós vamos mudando. Porém, existem algumas questões que elas são relativamente estáveis, né? O nosso jeitão, vamos usar essa expressão para poder ficar um pouco mais claro para vocês. O jeitão de cada um, a maneira como uma pessoa se relaciona com a outra, a maneira como ela interpreta o mundo à sua volta, isso acaba sendo mais ou menos estável, tá? O que pode ir mudando e o que vai mudando ao longo dos anos é a maneira como a pessoa vai manifestando os seus comportamentos e as suas emoções. Muito bem. Quando a gente fala de personalidade, então a gente já sabe que vai haver diferença de acordo com as abordagens teóricas em psicologia. Na abordagem cognitivo-comportamental, não se usa o termo personalidade, mas sim padrões organizacionais de comportamento. São as organizações únicas de características e tendências de estímulos e resposta que o indivíduo dinamicamente recebe quando ele está envolvido em situações sociais. Então, a gente vai dizer que aquilo que nós compreendemos como esses padrões comportamentais, ele vai sendo adquirido através das relações do indivíduo com o meio e através dos estímulos que essa pessoa vai recebendo desse meio. Tudo bem? Então, lembrando, abordagens comportamentais não utilizam essa terminologia personalidade, que em outras abordagens, como a psicanálise freudiana, por exemplo, utiliza. Então, eles utilizam o termo personalidade, compreendendo como um resultado de integração entre as estruturas id, ego e superego.
Eu sei que vocês ainda não têm conhecimento sobre a psicanálise, vocês estão muito no início do curso, vocês vão aprender sobre isso mais para frente, mas de uma maneira assim, só para não ficar solto, né? Só para não ficar vago. Id, ego e superego seria algumas estruturas propostas pela psicanálise de Freud para dizer como que nós respondemos aos estímulos que nos chegam, né? Então, o id seria aquele nosso impulso, seria aquilo que nós não temos muito controle, né? Seriam as ações que nos fazem querer alguma coisa ou não querer alguma coisa de uma maneira impulsiva. O superego seria os aspectos morais, né? Aquele que vai controlar o id. Então, o superego é aquele que vai dizer que feio você pensar isso, ou que ruim você querer aquilo, ou que bom, ou é assim mesmo, ou isso vai contra a sua religião, ou isso vai contra os teus valores. E o ego seria a pessoa, né? Ele fica no meio entre o id e o superego. Tudo bem? Então, para a psicanálise, a personalidade seria uma resultante dessas três estruturas propostas. Para a psicanálise também ainda resulta na experiência social, se refere à complexificação da individualidade, me desculpem, e não nasce com... A gente diz que ninguém nasce com uma personalidade, mas ela a pessoa desenvolve, portanto, chega a ter uma personalidade que vai sendo construída ao longo da sua vida. Tudo bem? Imaginem a seguinte situação. Uma criança nasce em um ambiente familiar constituído por pais, irmãos mais velhos e avós. Não temos dúvida de que essa criança, além das características herdadas, ou seja, da sua individualidade, apresentará comportamentos a partir da vivência com os integrantes de sua família, correto? Com as relações no meio em que aquela criança vive. Porém, imagine essa mesma criança em duas situações diferentes. Primeira situação. Vivendo em alguma grande cidade brasileira, com ritmo de vida extremamente acelerado, em algum bairro de uma movimentada periferia, com situações de tráfico, policiais armados por todos os lados, toque de recolher. Como este ambiente influenciaria a personalidade dessa criança? Vocês acham que teria influência ou que não teria influência? Vocês acham que o comportamento dessa criança seria o mesmo se ela estivesse vivendo numa outra situação? Vejam a situação 2. Agora imagine que essa mesma criança, ainda nessa mesma cidade, vive em um bairro de classe média alta, tendo acesso à educação de qualidade, realizando inúmeros cursos extracurriculares, não conhecendo seus vizinhos, não tendo acesso ao que se passa para além dos ambientes sofisticados em que frequenta. Será que essa criança teria, ainda que inserida na mesma estrutura familiar, experiências diferentes nesses dois cenários, capazes de influenciar a sua personalidade? A resposta, pessoal, para isso é o que nós chamamos, né, de influência do meio. Então, a influência do meio em que essa criança está, certamente vai influenciar nos seus comportamentos, nas relações que ela estabelece com os outros, na relação que ela estabelece com o meio. E é isso, né, o que nós chamamos aí, essa forma como ela se relaciona, que nós chamamos de personalidade. Então, certamente, a criança na situação 1 e a criança na situação 2 teria personalidades bastante diferentes. Muito bem, vamos ver um exemplo de individualidade e personalidade. A individualidade, então, ela constitui elementos utilizados numa obra. Então, individualidade seria os elementos utilizados numa obra, como cimento, areia e água.
A personalidade, ela se dá a partir da realidade cultural, econômica, social e social. Cada casa construída de uma forma. Embora a base seja tecnicamente a mesma, as casas elas nunca serão iguais. Mesmo as casas iguais, casas populares, né, que a gente conhece, vocês já devem ter visto aí essas casas que são todas iguais, elas trazem histórias únicas de cada uma. Então vejam, a individualidade seria esses elementos concretos que vão construir uma casa. A personalidade, ela tem relação com a realidade cultural, econômica e social e vai mostrar como cada casa vai ser construída. Se eu tenho maiores recursos, por exemplo, eu vou construir uma casa talvez maior, uma casa num ambiente, num bairro nobre, num bairro de classe média. Se eu tenho recursos financeiros menores, então eu vou construir a minha casa num bairro mais simples e uma casa menor. Então isso seria o que nós chamamos de personalidade. E a individualidade, os elementos que são comuns para se construir casa. Tanto uma casa numa periferia como num bairro de classe média, ambos vão utilizar cimento, água, areia, ok? Muito bem. Identidade. Antes de falarmos de identidade, precisamos entender a diferença entre sujeito e indivíduo. Então anotem aí no caderno, diferença entre sujeito e indivíduo. Indivíduo, concepção teórica de massa e categoria, direitos, deveres, parte de nós que segue as regras, adapta-se ao sistema, é alvo de direitos universais, políticos e culturais. Isso é o que nós entendemos por indivíduo. Então, indivíduo é essa massa populacional que tem direitos, deveres, responsabilidades. E o que seria então o sujeito? O sujeito, ele é ativo, ele é participativo e ele é autônomo. Em cada indivíduo habita um sujeito. O sujeito de cada ser, ele luta pelos direitos de cada indivíduo. Olha só. E a alternância entre sujeito, aliás, existe uma alternância entre estar sujeito e estar indivíduo. Nós estamos sujeitos quando nós estamos lutando por aquilo que é particular, por aquilo que é nosso. Mas ao fazer isso, nós também estamos lutando pelos indivíduos, tá certo? Então, quando a gente fala de indivíduo, nós estamos falando de pessoas de maneira geral. E quando nós falamos de sujeito, nós estamos falando de algo que é mais particular, que é algo mais restrito. Vamos para uma reflexão. Se há um sujeito habitando cada indivíduo e que este sujeito, por vezes, encontra-se inconsciente, como você imagina que a psicologia pode contribuir para este despertar? Ou seja, que eu não seja apenas indivíduo, mas que eu seja sujeito também. Vamos ver. O que seria então a questão da identidade? Nós vamos precisar entender essa questão da identidade para responder essa pergunta que eu fiz para vocês agora. É uma alterização da identidade a partir da emersão do sujeito, que nega as determinações sociais que o negam, apresentando um eu que não apareceria nas relações sociais. Então, quando a gente fala sobre uma alterização da identidade, é aquele movimento que a pessoa acaba fazendo para que ela se torne o que se espera dela e não aquilo que verdadeiramente ela é.
A identidade, ela pode sofrer uma metamorfose, ou seja, mudanças. Libertação de algo que não lhe pertence, conferida pelo grupo, identidade pressuposta. A libertação de algo que não lhe pertence faz com que você vá adquirindo um senso de identidade maior e que é mais particular, que é seu. A identidade surge quando o sujeito se apresenta como diferente de si e também diferente do outro. Olha só. Porém, esse si, ele é representado pela identidade pressuposta e assim ele se torna sujeito. Olha como isso é algo complexo, né? Então vejam, a identidade, ela está dentro de um grupo. Então as pessoas, elas pertencem a um grupo, né? Esse grupo é o coletivo. Esse grupo nos fala sobre indivíduos, né? Nos vai falar sobre a questão do indivíduo. Porém, nesses indivíduos existem sujeitos. E quanto mais eu me aproprio do sujeito que existe em mim, mais eu vou libertando, eu vou dando espaço para minha identidade. Quando a gente fala também de identidade, nós falamos de máscaras. E nós usamos máscaras para assumir determinados papéis sociais. Máscaras são tão importantes como ser indivíduo, que se relaciona com as regras impostas. São as máscaras, né, que nos permitem, inclusive, nos relacionarmos aí com as regras impostas. Nós precisamos, inclusive, das máscaras, muitas vezes, para exercer os diversos papéis sociais que nós exercemos. Só que é preciso ressignificar essas máscaras para que elas não sufoquem o sujeito que nos habita. Muito bem, vamos agora falar sobre identidade pressuposta, identidade instrumental e identidade coletiva. Vamos tentar entender esses 3 pontos quando a gente fala sobre identidade. Identidade pressuposta. Ela é idealizada pelo grupo ou pela própria pessoa para representar determinado papel social. Ela é usada para ser aceito no grupo. Então é quando a pessoa acaba, às vezes, até mudando o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se relacionar para ser aceita dentro de um grupo. Identidade instrumental. O indivíduo estaria forçado a aceitar a identidade que lhe atribuíram, por acreditar, em alguma medida, que os grupos sociais são flexíveis e permeáveis, e que ao aceitarmos essa identidade instrumental, teremos satisfação e autorrealização. Então essa é aquela ideia de que todo mundo da minha família é médico, portanto a minha única opção é ser médico também. E temos a identidade coletiva, que é o nós coletivo. Essa identidade não é das pessoas do grupo, mas ela é do grupo em si, né? É aquilo que constitui o grupo, é a identidade, é a característica do grupo que aquelas pessoas pertencem. Resumindo, a subjetividade se constrói a partir da relação entre o interno e o externo, mas só pode ser fielmente compreendida por quem vive determinada experiência subjetiva, ou seja, pelo próprio sujeito. A individualidade refere-se às heranças biológicas, acrescidas das relações com o meio, que é a base para a personalidade. Personalidade se desenvolve através da associação, ao adquirir hábitos e costumes, por exemplo, podendo ser observada pelos outros e diferenciando-se assim da subjetividade. E a identidade é a superação da identidade pressuposta, é a possibilidade de ser sujeito, ou seja, o eu autêntico, aquela pessoa que verdadeiramente eu sou. Guardem esse resuminho é importante para a prova, vai ajudar vocês a lembrarem sobre esses conceitos. Então, se vocês puderem, até escrevam isso no caderno, porque com certeza vai ajudar vocês, ok?
Então você percebe o quanto é complexo quando atribuímos socialmente um papel a alguém e essa pessoa sente-se impossibilitada de lutar contra ele? Ela faz dele uma identidade instrumental. Lembra quando eu falei? Todo mundo da minha família é médico, então eu tenho que ser médico também. Porque muitas vezes a identidade é o que lhe resta diante de tantas violações. Exemplo, vamos entender. Por exemplo, um jovem que passou no vestibular e foi morar em outra cidade, longe de sua família e amigos. Na universidade, ele é um pouco tímido, isolado e sente-se sozinho. Seu objetivo é entrar em algum grupo, sentir-se pertencente àquele espaço. Pois bem, um dia o professor passa uma atividade em sala e algumas pessoas o chamam para realizar essa atividade. A partir daí, ele passou a conhecer tais pessoas que, embora fossem um pouco diferentes dele, ele não questionava. Então ele acreditava que com o tempo o grupo será flexível e ele poderá também se colocar. Isso pode realmente acontecer, mas o oposto disso também pode. Ele poderá não conseguir se expressar, muitas vezes por conta do perfil do grupo, e vestir a sua identidade instrumental para permanecer dentro do grupo. Então, a identidade instrumental é aquilo que a pessoa utiliza para que ela possa se sentir pertencente. Ok? Muito bem. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje. E, como sempre, nós temos a nossa atividade de pós-aula, tá? E para a atividade de pós-aula desse tema, eu vou pedir para que você explore o bairro que você mora. Identifique os serviços que ele possui, as características econômicas da população que o habita e a maneira como a comunidade se organiza. E é importante que você reflita: será que a comunidade influencia a formação da identidade ou da personalidade de seus habitantes? Façam essa atividade, essa é a atividade de pós-aulas de vocês. Escrevam essa atividade no caderno e a gente vai depois conversar um pouco melhor sobre ela. Combinado? Beijo para vocês. Tendo dúvidas, me escrevam, pode ser aqui no canal ou me escrevam no e-mail. Combinado, gente? Até mais. Beijo.